que quando eu comecei a entrar na presença do Senhor, eu achei que fosse demorar muito. Mas Deus, Ele vai mudando a sua vida de forma que você nem percebe. Verdade, Jesus, verdade. Então, assim, irmãos, o que eu vou falar aqui não que seja de mim, que seja do Pai. E que nessa noite eu já convido aos meus irmãos a estar abrindo a Bíblia, né? Para que possamos aproveitar que estão de pé a falar a palavra do Senhor. E o que eu achei mais interessante dessa noite foi que quando a pastora me passou que hoje seria um culto de Quinta da Vitória, né, a favor da família, eu nem sabia. E quando eu pedi, Senhor, uma palavra para falar, foi exatamente isso que Ele me deu, falar sobre a vitória. Isso nos prova que o Espírito Santo é um só e Ele faz aquilo que Ele quer. Então agora eu peço aos irmãos que abrem o livro de Daniel, no capítulo 10. E eu vou tomar um tempo de vocês em pé para que eu leia a palavra de forma mais rápida, para que vocês possam se assentar. Ao encontrar, por favor, diga amém para mim saber que vocês estão acompanhando. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Vou dar início à palavra porque o tempo não espera. E aí vocês me acompanham. No livro de Daniel, no capítulo 10, nós vamos ler o seguinte, o que diz o Senhor. No ano 3º de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento de visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejáveis não comi, nem carne nem vinho entraram em minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do rio Idekel, que em outra tradição é o rio Tigre. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos de ouro fino de ufaz. E esse homem, a gente sabe, se trata de um anjo, né, que estava vestido de puro ouro. E o seu corpo era turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como bronze assalado. E sua voz, palavras de como de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. A gente vê que eles ficaram apavorados, né, e correram. Somente Daniel ficou naquele lugar. Fiquei, pois, eu sozinho e vi uma grande visão, e não ficou força nenhuma em mim. Transmudou-se de mim a minha formosura e desmaio, e não retive forças alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo as suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e me fez mover sobre os meus joelhos e sobre as minhas palmas das minhas mãos. A gente entende que Daniel ficou de joelho, né, nesse momento. E me disse: Daniel, muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. E levantou-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não tenha mais, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste a tua oração e compreender-te e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte a mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei com o rei das Pérsias. Agora vim para te fazer entender que o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda está por muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e adormeci. E eis que, como semelhança dos filhos do homem, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àqueles que está diante de mim: Senhor meu, por causa da tua visão, sobre mim vieram dores e não ficou em mim força alguma. Eu vou ler até aqui para não prolongar. Então pode se assentar aqui. Vou falar aquilo que Deus põe no meu coração.
porque primeiramente, antes de tudo eu estar aqui, a palavra do Senhor, a gente sabe que Ele é uma espada de dois gumes. E antes de falar com meus irmãos, Ele falou comigo primeiro. E ao ler esse livro aqui, eu escolhi, eu entendi porque Deus me levou a esse livro. Porque a gente, para conquistar a nossa vitória como tema da campanha, do culto, a gente tem que seguir 3 pilares que o Senhor nos ensina. E eu lendo o livro de Daniel, eu achei esses 3 pilares que a gente precisa seguir. E os 3 pilares que a gente precisa seguir para que a gente encontre a vitória no Senhor é a renúncia, a obediência e a perseverança, como foi dita a pastora. Aleluia, Senhor. Então, dizendo, para explicar melhor sobre esses 3 pilares, eu vou estar dando exemplo do que Daniel fez e foi na época dele e o que ele é hoje. E como a gente é hoje. Para quem conhece o livro de Daniel, sabe que Daniel era um jovem judeu, que ele foi levado como prisioneiro pelos babilônios, né, pela Babilônia, pelas tropas babilônias, e ele foi colocado para guerrear, né? Só que acontece que Daniel, por ser sábio e servo do Senhor, ele começou a praticar o primeiro pilar, que foi da obediência. Nos capítulos antes do que eu li, fala que Daniel, ele não, naquela época, né, o rei, para se apresentar às tropas dele, ele colocava 3 anos os soldados comendo suas iguarias, né, aquilo que ele dava, aqueles manjares gostosos do rei, para dizer que eles ficassem fortes para conseguir lutar. Só que quando eles pegaram Daniel fez o primeiro pilar, ele não aceitou, ele renunciou aos manjares e fez um pedido. Ele fez um pedido ao chefe dos eunucos, aquele que cuidava desses homens. Ele pediu que não se alimentasse dos manjares do rei, que ele não queria, que se desse para ele 10 dias para que ele comesse somente legumes e água. Que ele, se ele não ficasse forte, aí sim ele poderia comer, né? Só que Daniel sabia de quem ele estava confiando. Daniel sabia que Deus estava confiando. E como Daniel, ele conseguiu isso, o moço deixou ele comer os 10 dias, né? Como é que fala? Comer as verduras. Só que quando Daniel se apresentou, ele estava mais forte do que aqueles que estavam se comendo das iguarias do rei. E nisso aqui que acontece? A gente vê que renunciar é o primeiro pilar que nos fortalece no Senhor. Quando Daniel renunciou a não comer os manjares, ele se fortaleceu. E não foi só nessa parte que Daniel se renunciou. Ele renunciou também quando o rei daquela época, o rei idólatra, Nabucodonosor, colocou uma estátua enorme para ser adorado. Ele mais uma vez desobedeceu ao chamado, eu digo, do inferno, para ouvir a voz somente do Senhor. Foi quando ele não se prostrou a essa estátua. Então nós temos 2 exemplos de quando Daniel renunciou. E hoje vocês me perguntam, irmão Luciano, quais seriam as renúncias que eu faria para que eu tivesse certo no caminho do Senhor? Eu posso dizer a vocês algo que eu tive que praticar, algo que eu pratico todos os dias, porque o cristão ele não faz a vida só um dia, todos os dias ele tem que renunciar. No meu pilar de renúncia, como para mim, como para vocês serve, você tem que renunciar ao pecado, você tem que renunciar ao medo, você tem que renunciar à sua falta de fé, você tem que renunciar ao seu orgulho, à sua maldade, ao seu egoísmo, a sua falta de perdão, as suas mentiras, né? As suas ansiedades. Todos esses fatores te impedem de você ter a vitória que o Senhor tem planejado para você desde o ventre da sua mãe. Então a gente pode ver que da mesma forma que antigamente Deus trabalhou, Ele trabalha até hoje. Ele não mudou. A renúncia continua sendo o primeiro pilar para que o Senhor trabalhe em nossas vidas. E eu creio que aqui ninguém é diferente do outro. Da mesma forma que o pecado vinha na minha vida, que hoje eu posso dizer que quando eu digo renúncia, se hoje eu estou aqui é porque quando Deus me tirou dele, Ele me tirou, eu tive que primeiramente renunciar à vida que eu tinha. Era uma vida que o inimigo me fazia achar que eu estava feliz, era uma vida que eu me consumia bebendo cerveja, tinha falsos amigos,
E ali eu achava que era alegria, né? Igual eu sempre falo. O inimigo, ele não te mostra que o inferno é ruim. Ele enfeita o caminho para você chegar até lá. E aí, nesse caminho enfeitado, muitas vezes eu bebia com meus amigos. Ali naquele momento era lindo. Quando eu chegava no lugar, na minha casa, no meu quarto, era lá que eu sabia quanto sozinho eu estava. Eu não conhecia a presença do Senhor. E muitas noites eu chorava. Mas assim, hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu passei. Porque para forjar o nosso caráter, Deus, Ele permite muita situação. Situação que pra gente é difícil, mas Ele já está no controle de tudo nas mãos. E esse é o primeiro pilar que nós temos que obedecer. E seguindo aqui o que nós lemos na palavra do Senhor, a obediência. Obediência eu acho que é o mais difícil, porque igual a gente sabe, e não é segredo para ninguém. O próprio Satanás, que foi um dos mais lindos do Senhor, ele sabia de toda a Bíblia, porque ele viveu lá no céu. Só que o que diferenciou ele da gente hoje é que ele não obedeceu o que ele leu. Ele não obedeceu o que ele foi ensinado. E por essa falta de obediência, ele caiu onde ele está. E ele não é bobo, ele quer levar o máximo com ele. Quando a gente leu aqui que quando o Daniel, ele obedeceu a voz do anjo que tocou nele e levantou. Isso quer dizer o que para nós? Que Deus quer que a gente se ponha de pé. Deus quer falar com a gente de pé, porque de pé nós precisamos estar. Quando você se encontra deitado, prostrado, naquela hora Deus fala: entrega os teus fardos pesados que eu te dou os meus leves. É isso que Deus quer dizer, que a gente não vai ficar prostrado, deitado ou engateando. Ele quer te ver de pé. Então, da mesma forma que o anjo tocou em Daniel, o anjo do Senhor está tocando em cada um de vocês, quando vocês precisam. É só você saber distinguir a voz do Senhor. É saber distinguir quando vem dele. E assim vocês perguntaram: Luciana, tudo bem que eu entendi que quando Daniel renunciou e quando Daniel obedeceu, naquele tempo era diferente. Hoje, como que eu vou obedecer a Deus com quantas iguarias boas que o mundo me oferece? A gente sai aqui na porta, se ele sai daqui. Naquela esquina tem milhares de botecos. Não estou desfazendo de boteco e nem discriminando. Cada um tem seu tempo, porque eu tive meu tempo. Mas se a gente não vigiar, você cai lá também. Você continua lá. Então, o pilar da obediência aqui, para nós hoje, a primeira obediência é obedecer à voz do Senhor. O que é obedecer à voz do Senhor? Mas eu não sei, Luciana, quando é o Deus que está falando comigo. Eu também não sabia, porque um pastor, a gente que é ovelha, a gente conhece a voz do pastor. Mas como que eu vou fazer para conhecer a voz do meu pastor? É quando você obedece o propósito do seu chamado. Quando você começa a buscar uma intimidade com o Pai, você vai conhecer a voz dele. Porque milhões de vozes vai vir no seu ouvido. Faça assim, porque para que você ficar orando? Nossa, você vai na igreja toda semana. A sua vida não mudou. Não escute essa voz do inimigo, porque ele quer te parar, porque ele sabe que a sua vitória vai chegar. Então que vocês continuem ouvindo e obedecendo a voz que vem do Senhor. Obedeça a voz do Senhor, porque muitos falam assim: eu não tenho chamado. Deus não me fez com chamado. Isso é para quem nasce para ser cantor. Eu não tenho propósito. Então eu digo aos meus irmãos nessa noite que por menor propósito que você acha que você não tenha, ele é único para todos, que é nós pregar a palavra do Senhor. Esse é o primeiro propósito e chamado da sua vida. Agora, se você vai se tornar um pastor, um missionário ou um levita, isso é do Senhor para você. Ele vai derramar em você o que você vai ser. Eu, quando eu cheguei na casa do Senhor, nem sabia o que era chamado e muito menos propósito. Eu fui orando, eu era curiosa para saber o que é chamado, o que é propósito. E ali eu fui meditando, fui jejuando, fui buscando, porque o crente tem que se entregar. Ele tem que jejuar, ele tem que orar. Até que Deus me fez entender que chamado é uma coisa, propósito é outra. E eu estou encontrando esses caminhos na minha vida. Se eu estou aqui hoje, não estou aqui para me engrandecer, porque aqui eu sou pequeno e você sempre. O nome do Senhor será exaltado na minha vida onde eu pisar. Até porque eu não sou ninguém. Então, assim, eu me sinto honrada quando Deus confiou em mim, que hoje Ele já me deu a missão de falar da sua palavra, como eu disse a vocês, que todos nós temos. É algo que eu amo muito fazer.
E eu agradeço todos os dias por isso, por eu estar caminhando. E mais uma vez vocês perguntam, Luciana, você já falou do pilar de renúncia, o pilar de obediência, mas eu quero saber da minha vitória. Só que eu te falo assim, irmãos, a nossa vitória, nós que somos humanos, quando se fala em vitória nas mãos do Senhor, o que a gente pensa? Nossa, eu vou servir a Deus, porque com Deus eu tenho uma vitória de ganhar uma casa imensa. Ah, com Deus eu vou seguir, porque a minha vitória é comprar um carro lindo e ter uma família perfeita. Não podemos desmerecer que Deus dá tudo isso. Mas quando se trata de vitória no Senhor para nós, Ele já fez a melhor vitória, que é a nossa salvação. Ele pagou na cruz por nós. Então, o que a gente tem que pensar? Ter carros, ter casas boas, isso é um desejo maior do coração do Senhor para nós. Mas desde que você faça o que Ele nos ensinou, que é primeiro buscar o reino dos céus, que o restante lhe será acrescentado, que isso Ele fará. Amém. Não precisamos nos preocupar em correr na casa do Senhor para comprar uma casa, porque no momento que você obedece, renuncia, você está caminhando para conquistar essa vitória. E eu creio que todos nós aqui temos uma vida linda que Deus tem preparado. Não é só para mim, não é só para a pastora, não é só para a minha família. E para falar mais uma vez, né, o outro pilar na qual eu aprendi nesse texto, que até a pastora falou e mencionou um pouco, que é a perseverança. Perseverança para muitos, se assim alguém não sabe o significado da palavra perseverança, eu creio que muitos já sabem, porque a gente fala muito ela hoje. Perseverar é quando você quer tipo um carro, não quer? Você vai trabalhar e não vai parar até conquistar aquele carro. E perseverar no Senhor é o quê? É orar, é jejuar, é consagrar, é entregar a sua vida de verdade ao Senhor. Porque muitos caminham, muitos renunciam, muitos obedecem. Mas quando é hora de perseverar, ele desiste. Sua bênção está na porta, você desiste. E tudo tem um tempo debaixo do céu. Quando a gente lê aqui em Daniel, a gente pode entender que Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí você vai falar, Luciana, mas no tempo de Daniel não tinha internet. Daniel não ficava no WhatsApp. Concordo, Daniel não ficava no WhatsApp porque ele tinha compromisso com o Senhor. Amém. E outra, hoje o nosso tempo está corrido, Se a gente tira 5 minutos para orar, a gente parece que tirou 1 hora que vai atrasar todos os nossos compromissos. Só que eu te falo, irmão, no momento que você atrasa um compromisso seu para passar 20 minutos na presença do Senhor, o seu compromisso lá na frente vai estar honrado. Eu creio. Então, assim, a gente não pode parar de perseverar. Aí você fala, Luciana, como que eu vou perseverar então em tanto meio nesse mundo? Eu digo, persevere na oração, persevere na sua fé, persevere na presença do Senhor e na intimidade com Deus. Aí você fala intimidade com Deus. Como eu vou conhecer um Deus que eu nunca vi? Eu só digo, irmãos, não seja como Noé, que para ele... É Noé? Não. É Tomé. Para ele ver, ele creu, ele teve que ver. Porque o Senhor nos ensina que bem-aventurado aquele que não viu e creu. Que somos nós nessa noite. Se cada um está aqui, é porque eu creio que vocês veem, porque você crê que existe um Deus. E aquele que tem a intimidade com Deus, ele não só crê e não só vê, mas como ele sente Deus pegar o seu colo. A presença do Senhor é o que nós precisamos todos os dias, gente. Todos os dias. E assim, eu creio que cada um de nós aqui precisa de tá na presença do Senhor. E aqui quando a gente lê, né, a gente fala assim, mas Daniel teve ajuda. Agora vocês pensam comigo. Se naquele momento em que Daniel fala que a sua bênção ficou presa 21 dias por conta do potestade, né, que a gente fala que a gente fala os próprios demônios que estão no mundo espiritual, porque você não acredita no mundo espiritual. Agora pensa comigo, se Daniel, que orava 3 vezes ao dia, tinha intimidade com Deus, era um cara sério com Deus, que fazia tudo para estar na presença de Deus, uma bênção que ele pediu demorou 21 dias porque ficou presa por um Satanás. O que você acha da sua vida quando você não ora? Sua bênção vai chegar? Sua vitória vai chegar? Ela não vai chegar, porque eu creio que todos nós temos bênçãos desde que nós nascemos, mas está retido por nossa desobediência, por nossa não renúncia, por nossa não perseverança. E aí a gente pensa, mas se eu orar, então quer dizer que 21 dias a minha bênção vai chegar, meu carro vai chegar na minha garagem, eu vou me casar com 21 dias? Não, 21 dias foi o tempo que foi para Daniel. Para cada um de nós, Deus tem um tempo determinado. A sua bênção pode ser uma semana, a sua
vida. Não vamos comparar tempo, vamos comparar a nossa intimidade com o Senhor. Porque aquele que tem intimidade com o Senhor, a vitória está mais perto do que você imagina. E assim, a gente não pode deixamos de cultuar o nosso próprio Deus para cultuar um Baal, um santo qualquer. Só que quando a gente fala Baal, muitos só pensa na estátua de ouro de Daniel, só pensa na Nabucodonosor. Mas não, hoje quando a gente fala em Baal, você pode estar idolatrando o seu próprio filho, esquecendo do Senhor. Que Deus fala que aquele que ama mais o seu próprio filho não serve para ser o meu discípulo. Deus tem que ser o primeiro lugar em nossos corações. Em todo tempo Ele está em primeiro lugar. E eu creio assim que o que Deus tem feito na minha vida, às vezes assim, eu ainda não contei meu testemunho inteiro. Um dia Deus vai me dar a oportunidade de contar, porque tudo é por permissão dele. Mas assim, se Ele fez na minha vida e está fazendo, todos que estão aqui, as suas famílias vão alcançar o objetivo. Não vamos desistir. Então assim, gente, nessa noite que Deus colocou em meu coração para falar a vocês, às vezes foram poucas palavras, às vezes foi pouco tempo, mas Deus sabe de todas as coisas. Então eu quero que a minha igreja, né, que é vocês, leve com vocês no coração esses 3 pilares, sempre vocês se lembrar que eu devo renunciar ao pecado, renunciar às maldades, renunciar à falta de perdão. Hoje, para ser sincero, o que mais consome um cristão, porque tem muitos cristãos dentro da própria casa do Senhor que não sabem perdoar. Como que essa pessoa vai crescer em Cristo se ele não perdoa? Se o próprio Deus fala na oração que Ele nos ensinou, aquele que perdoar, eu perdoarei os seus pecados. Então não deixe esses pequenos pedras de tropeços nos atrapalhar. Essas pedras de tropeço é o próprio Satanás que coloca no nosso caminho. Então assim, irmãos, eu agradeço a todos, né, por estar ouvindo essa palavra, porque aqueles que estão aqui é porque foi escolhido de Deus. E tem mais uma coisa, se vocês perceberam na palavra, quando Daniel ele se renunciou aos pecados, a comer os manjares, ele ficou mais forte que até os próprios que comeram toda aquela iguarias do rei. Quer dizer o quê? Quando você deixar os pecados, você perseverar, você se fortalecer, não há ninguém que te derrube. Porque quem está lutando por suas lutas é o próprio Deus. Então assim, hoje quando eu falo certos tipos de coisas, eu até escolho para quem conversa, porque muitos não acreditam quando você fala que Deus fez, Deus vai fazer, Ele está fazendo. Então a gente tem que ser sábio. Deus ensina que aquele que se cala no momento certo, ele se passa por sábio. E eu creio que Deus tem me ensinado, vai ensinar vocês. E assim, hoje eu quero deixar essas palavras, porque como eu falo, o que eu falar além disso não vem de mim, não vem de Deus, não de mim. Então até aqui Deus me deu essas palavras, né, para que vocês possam meditar. E nessa noite eu sou grata ao Senhor muito, 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 porque eu creio que isso é o começo do que Deus tem para mim. E Ele sabe que eu quero ir muito mais além. Eu tenho um desejo muito grande, não pregar só para minha família, é para pessoas que eu nunca vi, é aproveitar momentos, ser como Paulo, é aproveitar as oportunidades. Porque Paulo era um perseguidor de nós cristãos. Hoje não, no tempo dele foi perseguido, né? Quando ele descobriu quanto a presença do Senhor foi importante na vida dele, ele se tornou um perseguido. E eu falo muitas vezes, até as pessoas se assustam quando eu digo que hoje eu sou uma Paula. Porque eu sou uma Paula que se precisar de morrer pelo nome do Senhor, eu estou pronta. É uma palavra forte. É uma palavra forte. Deus sabe que eu sempre falei isso. E quando eu servi ao mundo, eu não acreditei no que o diabo me oferecia. Por que eu não vou acreditar na fé que o Senhor pôs no meu coração e que eu tenho conhecido? Então a gente está vivendo, gente. Até então, essa palavra que eu li de Daniel aqui, ele fala muito sobre até o final dos tempos. E nós não estamos longe do final dos tempos. Muitas pessoas estão brincando, estão achando que tudo está bonito, enquanto Deus está pedindo arrependimento, pedindo quebrantamento. E a gente está aqui, né, buscando, perseverando, conquistando, né, e construindo os pilares da nossa vitória. E eu creio que cada um de vocês vai levar a sua vitória para a sua família. E eu agradeço essa noite pela oportunidade. Se falei algo que magoou alguém, vocês me perdoem, mas Deus sabe o que fala. Eu agradeço a presença de cada um e mais uma vez, mais palmas que engrandecem a missão de Deus. Eu vou cantar Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mais palmas para Jesus.
Pastor Gordinha, que ela ficou